palavra o excelentíssimo senhor juiz federal Cleberson José Rocha, secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar e agradecer aí ao ministro Mauro Campbell e o ministro Reinaldo Soares da Fonseca pela iniciativa de realizar esse evento, né, pela sua importância, não só pela importância do tema, mas pela necessidade de estarmos sempre nos atualizando com as regras que estão em mudança e a jurisprudência que, ao longo do tempo, vai se firmando e necessariamente precisa também se adaptar a essa nova situação. Parabenizar especialmente ao ministro Reinaldo pela organização do evento e, na pessoa do ministro Reinaldo, todo o corpo do Centro de Estudos Judiciário, né, que bem organizou esse evento, e agradecer duplamente ao ministro Reinaldo pela possibilidade de apresentar o colega Márcio Luiz Coelho de Freitas. O doutor Márcio é doutorando em Direito e Estado na Universidade de Brasília, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, atuou na Seção Judiciária do Amazonas, onde foi diretor do foro e membro do Tribunal Regional Eleitoral, também na Seção Judiciária de Rondônia, onde foi diretor da subseção de Ji-Paraná, vara que Sua Excelência instalou, inclusive. É juiz federal no Distrito Federal, atualmente, tendo atuado como juiz auxiliar da presidência e da vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça, bem como magistrado instrutor no referido tribunal. Para mim, que acompanha a carreira do Dr. Márcio, principalmente quando tivemos o primeiro contato na Justiça Federal, somos do mesmo concurso da primeira região, ingressamos juntos lá em novembro de 2001, e desde então conheci o Dr. Márcio, nos tornamos grandes amigos e, além de tudo, eu sou um grande admirador do trabalho exercido pelo Dr. Márcio, não só na jurisdição, nas áreas administrativas em que Sua Excelência atuou, como também na área acadêmica. Então, com a palavra, Dr. Márcio Luiz. Bom dia a todos. Quero iniciar aqui dizendo primeiro do grande prazer que é ter tido a oportunidade de começar hoje aqui sendo apresentado pelo Dr. Cleberson. Eu sei que essa rasgação de seda até parece coisa de compadre, e é exatamente isso mesmo. O Cleberson, um grande amigo, colega de concurso, nós dois tomamos posse e ficamos como substitutos aqui em Brasília, então já de longa data nos conhecemos e, mais do que qualquer outra coisa, sou um profundo admirador também da qualidade do seu trabalho, do seu enorme comprometimento e do seu grande humanismo, que é facilmente reconhecido por todos. E quero também parabenizar aqui a iniciativa desse evento, da lavra do Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Mauro Campbell, coordenado magnanimamente pelo ministro Reinaldo, ambos exemplos de homem público extremamente compromissados com o interesse público e com o fortalecimento da Justiça Federal. Então, é algo que nos chama a atenção e é algo que é absolutamente salutar e que deve ser comemorado, essa volta do SEJ para dentro, para a atuação interna e específica da Justiça Federal, que é algo de que nós todos que atuamos na Justiça Federal, especialmente aqui na primeira instância, apreciamos e sentimos muita falta. Então, só posso aqui parabenizar a todos pela organização desse evento. Quero aqui também, nesse momento, parabenizar aos expositores que me antecederam, o ministro Gurgel de Farias e o conselheiro, o juiz federal Walter Schenker, que, na realidade, tornaram a minha missão, que já era difícil, extremamente mais complicada, porque ambos trataram de temas de absoluta relevância, com grande didatismo, com simplicidade e de forma a tornar temas difíceis simples, que é algo louvável e extremamente difícil de ser alcançado. Por isso, desde logo, eu peço a compreensão dos senhores para com as minhas limitações e prometo tentar compensá-los com a brevidade. Quer dizer, eu vou procurar ser
o mais breve possível, até em razão do adiantado da hora. Bom, o tema que me foi proposto aqui diz respeito às decisões recentes do STJ e do STF em matéria ambiental. E aí, em primeiro lugar, eu penso que é necessário que a gente faça uma espécie de recorte no tema da exposição. Como todos sabem, o meio ambiente ele é dotado da característica da ubiquidade, ou seja, em absolutamente todos os espaços que nós imaginarmos, estamos no meio ambiente. Alguns autores até criticam essa ideia de meio ambiente, que seria uma coisa reducionista, etc. Mas o fato é que essa ideia é uma ideia que perpassa todas as relações, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só de florestas, de mares, de geleiras, de seres vivos, de micro-organismos, etc. Na verdade, a gente está falando de uma ampla cadeia de relação que envolve não só esses elementos naturais, no que se incluem os seres vivos, mas que também envolve e inclui os elementos artificiais e naturais. Então, assim, numa acepção mais ampla, meio ambiente refere-se, na realidade, a todo o resultado dessas relações estabelecidas entre esses elementos, naturais, artificiais e culturais. Por isso que é possível se pensar, por exemplo, em meio ambiente do trabalho, em meio ambiente urbano. E essa ubiquidade do ambiente, do ponto de vista da teoria do direito, ela se traduz com a ideia da transversalidade do direito ambiental, que é justamente essa vocação que tem o direito ambiental de interferir, de modificar todos os demais ramos do direito. É por isso que se diz que o direito ambiental tem por vocação transformar os demais ramos do direito, reconstruindo-os a partir de seus próprios objetivos. Então, numa linha similar a essa, me recordo da opinião do professor Canotilho, que fala atualmente na emergência do que ele chama de Estado constitucional ecológico, que quer significar que toda atividade estatal e que toda noção da Constituição como fundamento de validade do ordenamento jurídico está profundamente imbrincado na questão ambiental, que perpassa todos os ramos do direito. Por força disso, e como bem ressaltou o ministro Reinaldo, direito ambiental é um tema absolutamente amplo, vasto e com uma autonomia que é inegável. A gente, entretanto, precisa fazer algum tipo de recorte aqui. Tendo em vista o objeto do evento, o objetivo principal do evento, o meu primeiro recorte foi o de excluir aquelas matérias que não são diretamente ligadas à atuação da Justiça Federal, tais como ordenamento urbano, parcelamento do solo, a questão do meio ambiente do trabalho, das condições de trabalho. Então, apesar de serem questões relevantes, a gente não vai tratar delas aqui. Mas eu peço licença para me ater a questões que não são tão somente limitadas especificamente ao direito administrativo, na medida em que essa transversalidade do direito ambiental impõe que, por vezes, através do direito civil e através do direito penal, o Estado esteja regulando e tutelando o meio ambiente de forma muito intensa e penso que é importante que, de alguma maneira, a gente faça alguma referência aqui. Eu sei que qualquer recorte que seja feito vai estar sujeito a inúmeras críticas, todas certamente justas, porque, na verdade, evidentemente, a escolha dos temas, a escolha dos casos que me parecem ser relevantes, passa necessariamente por uma avaliação que é pessoal, acerca dessa relevância. Eu faço meia-culpa quanto a isso, apenas dizendo que o critério que me levou,
a escolher os pontos a serem tratados foi um critério justamente da relevância e da ampla repercussão dos temas naquilo que a gente costuma ver no dia a dia. Por isso, eu escolhi tratar aqui especificamente de 4 temas, né, relacionado ao princípio da precaução, relacionado ao regime de responsabilidade civil e administrativa pelo dano ambiental, a questão da dupla imputação nos crimes cometidos por pessoas jurídicas e a questão relativa à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela aos crimes ambientais. Porém, assim, antes de entrar especificamente na análise da jurisprudência recente dos tribunais superiores, acho que também é importante a gente esclarecer alguns pontos que muitas vezes acabam ficando expostos e são colocados, ainda que de forma velada, num evento que pretende ter essa envergadura desse aqui. Acho que existem, na verdade, 2 falsos dilemas nessa matéria. O primeiro, que até já foi tocado pelo ministro Gurgel, diz respeito a uma certa tensão que possivelmente existiria entre a ideia de independência judicial, que está ligada à liberdade com que o juiz aprecia o caso e aplica a Constituição e as leis de acordo com a sua consciência, e essa crescente objetivização dos processos na instância extraordinária, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Superior Tribunal de Justiça, onde os processos cada vez mais são dotados de efeito vinculante. Então, não é incomum nós vermos discussões, especialmente no âmbito da carreira entre os magistrados, quanto a uma suposta tentativa de se limitar à independência judicial. E eu digo que isso é um falso dilema, em primeiro lugar, porque o âmbito de cognição dos processos na instância extraordinária é significativamente diferente daquele na instância ordinária. Quer dizer, somente na instância ordinária que se aprecia provas. Então, a matéria de fato, ela é decidida definitivamente nas instâncias ordinárias, o que por si só já me parece ser suficiente para afastar qualquer ideia de que a definição de temas de direito pelas instâncias extraordinárias seria uma limitação indevida e exacerbada da independência judicial. Mas não é só. Além disso, mesmo na questão relativa à definição dos aspectos jurídicos relevantes de cada caso, há ainda uma ampla liberdade de atuação do magistrado. Quer dizer, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, o juiz tem uma ampla possibilidade de conhecer da matéria e escolher, dentre as inúmeras situações multifacetadas que são colocadas, aquelas que parecem mais relevantes, para sobre elas aplicar seu entendimento jurídico. E aí, acho que isso, de alguma forma, está ligado ao disposto no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6, do CPC, que dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula ou jurisprudência, sem demonstrar a existência de distinção no caso sobre julgamento ou a superação do entendimento. Quer dizer, na realidade, sempre há a possibilidade, que é dada às instâncias ordinárias, de, em face das peculiaridades do caso, afastar aquele tema que já foi definido nas instâncias extraordinárias. De modo que não me parece existir, de fato, uma tensão, uma contradição, ou mesmo uma colisão entre independência judicial e os efeitos vinculantes. Na realidade, o que me parece acontecer aqui é tão somente uma medida que visa gerenciar recursos que são absolutamente escassos e caros, que é o tempo de decisão, o tempo dos servidores, o tempo do juiz e o próprio material humano, que é finito. Então, se nós queremos prestar uma jurisdição de maior qualidade,
quanto mais definição nós tivermos acerca de questões controversas, melhor. Até porque eu penso que o juiz, essencialmente, no âmbito do processo, está ali para resolver problemas. Então, essa ideia de a ferro e fogo defender a independência de modo a poder demonstrar teses e criar teses diferentes, não me parece que se coadune corretamente com o que se espera do Poder Judiciário. E não me parece também adequada ao próprio desenho institucional do Poder Judiciário feito pela Constituição Federal, que criou instâncias extraordinárias, o Supremo Tribunal Federal na questão constitucional e o Superior Tribunal de Justiça na questão do direito federal, que tem por objetivo exatamente unificar a interpretação do direito. Então, esse, para mim, é um falso dilema. Outro falso dilema que se coloca sempre que se discute a questão ambiental é aquela suposta contradição que existe entre a necessidade, por um lado, de desenvolvimento econômico e a necessidade de conservação ambiental, por outro. Não é incomum que essas coisas sejam colocadas como sendo objetivos antagônicos e que não conversam e que não podem ser harmonizados entre si. Bom, de início, tem uma questão terminológica que eu acho que talvez seja interessante e que nos ajuda até a poder superar esse falso dilema, que é a relativa à distinção entre conservação e preservação ambiental. A ideia de conservação está profundamente ligada a uma utilização racional dos recursos naturais, de modo que as futuras gerações poderão ainda continuar a fazer algum uso deles. Ao passo que preservação é uma ideia que é um pouco mais estrita e mais aplicada de modo mais intensa, que diz respeito à manutenção de tais recursos naturais inalterados. Não é essa a abordagem mais frequente da tutela do meio ambiente. Quer dizer, na realidade, somente em casos muito excepcionais é que a gente pode falar propriamente de preservação ambiental, ou seja, de preservar determinados recursos naturais de forma intocada. Eu imagino aqui, por exemplo, a necessidade de se criar uma reserva permanente para garantir a sobrevivência de uma espécie que esteja ameaçada de extinção e que seja endêmica daquela região. Então, numa hipótese assim excepcional, é possível falar de preservação, mas, via de regra, a tutela do meio ambiente está ligada exatamente à conservação, que é uma ideia profundamente ligada à noção de sustentabilidade, de uso racional, de modo a permitir que as futuras gerações continuem a poder subsistir. Aqui também penso que é preciso que a gente, de alguma forma, consiga superar a visão reducionista que, tristemente, é prevalente na sociedade moderna. Uma visão reducionista, economicista, que só consegue valorar as coisas pelo viés estritamente econômico, de modo que todas as questões ligadas a valores éticos, a valores culturais, valores estéticos, são retiradas do campo de abrangência de qualquer valoração. E mesmo quando a gente pensa só no campo estritamente econômico, essa visão ainda assim consegue ser, essa visão que já é reducionista consegue ser ainda mais estrita, porque só consegue valorar economicamente aquilo que está diretamente ligado aos insumos. Quer dizer, o meio ambiente nos processos produtivos só é valorado na medida em que se refere ao custo de insumos necessários para a produção. Todas as demais variáveis ligadas ao ambiente, relacionadas, por exemplo, aos custos ambientais decorrentes da produção de dejetos, da poluição, da degradação causada pela atividade, configuram aquilo que os economistas chamam de externalidades, ou seja, são gastos que estão fora do negócio e que são externalizados.
que nada mais é do que um jeito um pouco diferente de dizer que esses custos são terceirizados, porque são, na verdade, assumidos por toda a sociedade, especialmente pelas gerações futuras, que, ao fim e ao cabo, são nossos filhos, nossos netos, enfim, quem virá aí para nos suceder. Quer dizer, tem um exemplo pode ilustrar bem essa ideia. Quer dizer, a gente pode imaginar que dois irmãos recebam lotes de terra, amplos lotes de terra, e que um desses irmãos, premido pela necessidade de conservação e de utilização futura do meio ambiente, resolva manter intocado ali a sua área, criando uma reserva particular, por exemplo. O outro resolve aproveitar ao máximo toda a potencialidade econômica. Então, desmata, vende a madeira, planta soja, faz uma extensa produção agrícola, usa a água. Depois, quando o solo se esgota, passa a retirar areia, seixo, minério. Depois, usa a área para servir de depósito de dejetos. Por fim, cimenta tudo e constrói ali um prédio, um centro comercial, etc. Aos olhos da sociedade, dessa visão prevalente da sociedade hoje, o primeiro irmão, aquele que deixou o seu lote de terras intocados, é visto como um idealista, alguém que, sei lá, deve estar meio fora do mundo. Ao passo que o segundo é o sujeito que ali é um empreendedor e é um dos grandes pilares da sociedade. Só que, na realidade, o que não se percebe nesse caso é que todo o custo ambiental dos empreendimentos que foram apropriados por esse segundo irmão foi repassado para a sociedade, foi repassado para toda a coletividade. E aí, por isso, eu penso que tem razão o Lester Brown quando afirma que nossas economias estão comprometidas com uma forma disfarçada de financiamento de um déficit. Processos como o desmatamento e o superbombeamento de água e do solo inflam o desempenho atual às custas da produtividade a longo prazo. Estamos, assim, violando o princípio da sustentabilidade ambiental em um setor após o outro, confiando num sistema incompleto de contabilidade que não avalia a destruição do capital natural associada aos ganhos de desempenho econômico. Devoramos os nossos bens e satisfazemos as nossas necessidades, hoje, às custas de nossos filhos. Como afirma o economista Herman Daly, há algo fundamentalmente errado em se tratar a terra como se fosse um negócio em liquidação. Então, assim, a meu ver, não é possível se falar propriamente em um dilema entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Na verdade, o que é preciso é compatibilizar isso com a ideia de que nós temos responsabilidades com as gerações futuras e que a nossa visão de desenvolvimento econômico não pode ser reducionista a ponto de achar e de entender por desenvolvimento a possibilidade de que poucas pessoas se apropriem dos recursos naturais, lucrem com isso às custas de todos os demais. Bom, feitas essas ponderações, eu vou passar para a análise propriamente dita dos temas que foram objeto de decisão recente e relevante pelos tribunais superiores. E aqui, eu quero, desde logo, chamar a atenção para uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi proferida sob o regime da repercussão geral no ano passado, que definiu aquele que é um dos temas mais sensíveis do direito ambiental, que diz respeito ao princípio da precaução. O princípio da precaução, como bem sabem os senhores, é o princípio que está na base de todo o direito ambiental. Alguns autores afirmam que é, na verdade, o fio condutor da lógica da proteção ambiental, da defesa e da preservação do meio ambiente para gerações futuras e vindouras.
Essa parte negritada aqui é uma citação da Cristiane Derani, que diz que o direito ambiental tem na sua essência o princípio da precaução e que é considerado como ponto direcionador central para a formação do direito ambiental. Porém, por mais que seja importante esse princípio, assim, proporcional à sua importância é a dificuldade analítica e a vagueza com que ele é tratado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Em primeiro lugar, me parece que é necessário a gente fazer uma distinção entre precaução e prevenção. Apesar de existir ainda alguma controvérsia na doutrina, com alguns doutrinadores falando que não existe essencialmente diferença, mas, de um modo geral, se admite a existência dessa diferença. Ambos são princípios que estão ligados à necessidade de uma atuação anterior à ocorrência do dano. Ocorre que, quando eu falo do princípio da prevenção, eu já tenho ciência da ocorrência do dano. Eu sei que aquela atividade é uma atividade danosa. Então, eu vou prevenir a ocorrência desse dano. Já quando se fala em princípio da precaução, a gente está num contexto de incerteza científica. Num contexto onde não só não foi estabelecida ainda a relação de nexo causal entre a atividade e o dano, mas também a gente não sabe nem se vai ocorrer esse dano. A própria ocorrência do dano ainda é incerta. Então, é especificamente pensando nesse contexto de incerteza científica que a gente trata da existência do princípio da precaução. Na literatura especializada e mesmo em diplomas normativos e na jurisprudência, como eu disse, não há uma definição, não havia, pelo menos, uma definição unívoca e corrente, única, do que seja o princípio da precaução. E, de um modo geral, se aponta a existência de, pelo menos, 4 grandes matrizes, 4 grandes concepções gerais. A primeira está ligada à precaução pela ótica da não exclusão, que significa dizer que a incerteza científica quanto à ocorrência de um dano e quanto ao risco não pode impedir que o Estado regulamente aquela atividade. É o princípio que foi albergado na Rio 92, que diz que o Estado, mesmo não havendo provas de que o dano vai ocorrer, pode regulamentar e pode restringir algumas atividades. Essa é a concepção chamada de concepção mais fraca, menos interventiva e mais leve do princípio da precaução. Uma segunda concepção, já um pouco mais interventiva, um pouco mais forte, é aquela segundo a qual os controles regulatórios de uma determinada atividade devem incorporar uma margem de segurança, de modo que a atividade pode ser limitada a um nível abaixo daquele em que não tenha sido observados ou previstos ainda potenciais riscos de efeitos adversos. A ideia da precaução como sendo uma margem de segurança. Uma terceira concepção trata do princípio da precaução como sendo aquele segundo o qual, nas atividades onde há um potencial ainda desconhecido de causar dano, deve-se utilizar da melhor tecnologia disponível com vistas a evitar a ocorrência desse dano. E, por fim, nós temos aquela que é chamada de concepção forte da precaução, que é aquela segundo a qual atividades cujo risco de dano significativo seja incerto devem ser proibidas até que o interessado na prática dessas atividades demonstre que elas não representam perigo. É a ideia da precaução como proibição. Pois bem, essa última versão, que é a versão forte, era a versão comumente adotada na jurisprudência brasileira, de um modo geral,
mais precisamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem inúmeros precedentes nesse sentido. Eu cito aqui uma decisão do STJ que trata disso e que, assim, na medida em que eu digo que a atividade é proibida, até que o interessado em praticar aquela atividade demonstre que ela é inócua, ou que ela não representa risco de dano significativo, o que eu estou fazendo é uma inversão do ônus da prova. Quer dizer, não é o Estado, não são os órgãos reguladores que têm que demonstrar que a atividade é potencialmente lesiva, e sim o interessado na prática tem que demonstrar que ela é segura. Essa era a orientação adotada, é ainda a orientação majoritariamente adotada pelo STJ, e eu cito aqui esse precedente que diz que o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada no meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. E aí, da observância do princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão de acordo com padrões internacionais de segurança em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população. Nesse caso, fundamentalmente, o que se discutia era o seguinte: bom, as linhas de transmissão da rede elétrica geram um campo eletromagnético que não se sabe ao certo se tem efeitos nocivos à saúde das pessoas que estão ali à volta. Então, existem alguns estudos científicos que demonstram que são potencialmente cancerígenas, outros dizem que não. Enfim, é uma área onde reina ainda a incerteza científica. Pois bem, o Tribunal de Origem tinha mantido a decisão que determinou a concessionária de energia de São Paulo, a Eletropaulo, com base no princípio da precaução, a redução dos limites, da distância em que poderia ser ocupada aquele terreno, de modo que ela teria a obrigação de indenizar todas as pessoas que estivessem naquela área potencialmente atingidas. E o fundamento da decisão aqui foi exatamente o princípio da precaução, né? Embora inexista estudo conclusivo sobre o tema, é impossível desconsiderar, diante das investigações até então realizadas, a grande possibilidade dos campos eletromagnéticos de baixa frequência serem agentes carcinogênicos para seres humanos. A aplicação do princípio da precaução, recurso desprovido. Então, esse foi o entendimento do Tribunal de Origem, que foi o TJ de São Paulo. Na repercussão geral, que foi decidida após, inclusive, a realização de audiência pública no Supremo, ficou decidido que, esse é o tema de repercussão geral decidido, que no atual estágio de conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional da população a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados pelos sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por hora, a que sejam adotados parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, que eram parâmetros mais largos do que aqueles adotados pelos estudos indicados. Ou seja, o Supremo aqui deixou de adotar aquela concepção da precaução como proibição e passou a adotar uma concepção um pouco mais fraca, que é aquela relacionada à precaução como uma margem de segurança. Então, ainda na decisão do Supremo, consta da ementa que o princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes das decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. Deixa eu só voltar aqui, na verdade. Essa decisão ela foi publicada cerca de um mês atrás, salvo engano foi no dia 3 de abril, e pendem embargos de declaração ainda, que foram postos pelo Ministério Público, mas é uma decisão do Pleno,
em repercussão geral, na qual houve 4 votos vencidos, de modo que houve ampla discussão da matéria. Então, me parece que, atualmente, temos, sim, uma definição no âmbito da jurisprudência, uma definição que, sobretudo, é uma definição que tem efeitos vinculantes e que, portanto, a controvérsia que havia antes, me parece, do ponto de vista da jurisprudência, ter sido superada quanto ao que deve ser entendido e como deve ser aplicado, nos casos concretos, o princípio da precaução. Outro tema que eu penso ser importante é aquele ligado ao regime da responsabilidade civil e administrativa por danos ambientais. Bom, sabemos todos que a responsabilidade civil por danos ambientais ela é objetiva. E aqui eu trago a citação dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que foi proferida sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar a obrigação de indenizar. Desde logo, essa é uma decisão que costuma ser muito criticada por haver um suposto excesso e um desnaturamento até da questão relativa à ideia de causalidade. Sustenta-se que, caso fortuito, por exemplo, deveria interromper o nexo de causalidade. Ocorre que, na verdade, quando a gente trata de responsabilidade objetiva, a gente está tratando fundamentalmente de um critério que é essencialmente valorativo de distribuição de riscos. Porque, na medida em que eu permito que um caso de força maior ou caso fortuito, aquele que adota a atividade, aquele que empreende, seja liberado da obrigação de recompor o dano, significa dizer que esse dano deve ser assumido e a responsabilidade por esse dano deve ser socializada. Então, aqui não entram em jogo questões relacionadas a critérios causais, e sim a critérios valorativos relacionados à imputação do risco da atividade. Além disso, além dessa questão da objetividade da responsabilidade civil, outro campo em que a jurisprudência do STJ pacificou a orientação é de que as obrigações relativas à conservação e à preservação ambiental são obrigações propter rem, ou seja, elas aderem à coisa. O responsável pela restauração do bem, pela reparação do dano ambiental, são quem esteja lá ocupando o imóvel, ainda que não tenha sido ele o causador do dano. Então, quem adquire um imóvel no qual tenha já havido um dano ambiental, não é pelo fato de não ser o causador do dano que deixa de ser responsável, já que se trata de obrigação propter rem. Eu trago aqui esse precedente relatado pelo ministro Og, segundo o qual a obrigação é propter rem e independe da existência de floresta ou de outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de readequar seus limites percentuais previstos na lei de regência. E aí aqui, só para deixar mais claro ainda, essa parte que está com as letras pequenas são os precedentes que são citados nessa decisão. Essa é uma decisão agora de 2017, diz que é pacífica a jurisprudência do STJ ao reconhecer a natureza propter rem da reserva legal e a obrigatoriedade e vinculação para o proprietário atual e para o poder público. Ademais, para além da responsabilidade ser objetiva e para além dela ser propter rem, aderindo à coisa,
a jurisprudência do STJ também pacificou o entendimento de que ela é solidária, de modo que, por força do princípio indúbio pro natura, né, a Corte pacificou a orientação de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária entre todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral do poluidor pagador, prevista na legislação ambiental, combinado com o artigo 942 do Código Civil. Essa é a orientação que também tem sido prevalente no âmbito do STJ. Agora, aqui, só é preciso chamar a atenção para um dado que muitas vezes passa desapercebido, que tudo aquilo que a gente falou até agora, em termos dos contornos da responsabilidade civil, diz respeito à responsabilidade civil, isto é, aquela ligada à necessidade de reparação do dano, de recomposição da área afetada. Do ponto de vista do direito sancionador, e aqui a gente fala especificamente da responsabilidade administrativa, a situação é um pouco diferente. Aí eu trago essa decisão que foi proferida em 2016 pela segunda turma, relatada pelo ministro Herman Benjamin, e que trata dessa distinção de modo muito claro. Segundo ele, no direito brasileiro, de acordo com a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, seja público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios de poluidor e pagador, reparação em íntegro, prioridade da reparação in natura e favor debelis. Todavia, os presentes autos, que era onde foi decidida essa questão, tratam de questão diversa, a saber, a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração da existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referência ao cabimento de multa administrativa. Nesses casos, o STJ possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano, responde subjetivamente, ou seja, para a imposição de uma sanção administrativa, continua sendo necessário a demonstração da atuação, no mínimo, culposa, por parte daquele agente que supostamente causou o dano. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil para a reparação de danos causados, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor com demonstração do elemento subjetivo e com demonstração do nexo causal entre conduta e dano. E aqui, assim, eu sei que daqui a pouco já vou começar a receber notícia aqui sobre a necessidade de terminar, mas só para fazer rapidamente duas considerações sobre a responsabilidade criminal relativa a danos provocados ao meio ambiente. Nesse aspecto, me parece que uma das decisões de maior relevância foi aquela relativa ao tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Como os senhores sabem, de longa data se entendia que deveria ser adotada a teoria da dupla imputação, já que a pessoa jurídica é uma ficção e que, portanto, ela só age através de seus agentes, das pessoas físicas que lhe representam. Eu só poderia pensar num crime ambiental praticado por pessoa jurídica em concurso com um crime ambiental praticado pela pessoa física, de modo que a jurisprudência era pacífica no sentido de que se exigia, para responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, a dupla imputação, isto é, a pessoa jurídica junto com a pessoa física. No julgamento do RE 548181, o Supremo Tribunal Federal mudou essa orientação
e passou a entender que, numa perspectiva puramente de aplicação das normas constitucionais, que pretendem dar à Constituição o maior nível possível de proteção ao meio ambiente, não é possível se fazer essa exigência de dupla imputação. Consta da ementa desse RE que condicionar a aplicação do artigo 225, parágrafo 3º da Carta Política a uma concreta imputação também à pessoa física implica numa indevida restrição à norma constitucional, expressa intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. Isso porque, na prática, muitas vezes, a responsabilidade da pessoa jurídica, do ponto de vista criminal, é facilmente identificada. Já a identificação de quais são as pessoas que geriram a empresa e que, nessa gestão, foram responsáveis por levá-la à prática daquela conduta, não é tão simples assim. E, muitas vezes, servia como uma barreira quase que intransponível para a responsabilização penal da pessoa jurídica. Isso, atualmente, já se encontra sedimentado na jurisprudência, tanto do STF quanto na do STJ, no sentido de que não mais é necessária a dupla imputação. E, por fim, gente, aqui já me encaminhando para o encerramento, eu vou fazer também uma brevíssima consideração acerca da aplicação do princípio da insignificância em matéria de crime ambiental. O Supremo já há algum tempo definiu a questão relativa ao princípio da insignificância, que diz respeito a uma aplicação concreta do princípio da intervenção mínima no aspecto da lesividade e da ofensividade, que exige que a conduta tipificada criminalmente represente uma lesão ou uma ameaça de lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma ambiental, pela norma que incrimina aquela conduta. De modo que algumas condutas, mesmo que formalmente se adequem ao tipo penal, representam uma lesão ou ameaça de lesão tão ínfima ao bem jurídico que, apesar de formalmente serem típicas, do ponto de vista material, não é possível falar em tipicidade. E, por isso, o Supremo entendeu que é possível excluir a tipicidade material de alguns crimes, desde que estejam presentes esses 4 requisitos, que é o da mínima ofensividade na conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em matéria ambiental, é possível verificar uma certa controvérsia quanto à possibilidade de aplicação desse princípio, em relação aos crimes ambientais. A jurisprudência dos tribunais regionais federais quase sempre se inclina no sentido de afirmar não ser possível aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela aos crimes ambientais. A jurisprudência do STJ, de forma majoritária, e alguns precedentes também do STF, por outro lado, entendem ser perfeitamente possível aplicar. Não obstante, uma análise mais acurada dos casos apreciados demonstra que, apesar da jurisprudência se inclinar no sentido de que é possível aplicar, essa aplicação é absolutamente excepcional, justamente pelo fato de que a avaliação da lesão ao bem jurídico tutelado não é algo de fácil mensuração e que a maioria dos crimes ambientais são crimes onde a conduta tipificada é aberta e onde o crime é um crime de perigo abstrato, onde se antecipou o momento de consumação do crime. Aí eu trago aqui um precedente recente do STJ, relatado pelo ministro Nefe Cordeiro, onde é assentado que
é entendimento dessa Corte que somente haverá lesão ambiental irrelevante, no sentido penal, quando a avaliação dos índices de desvalor da ação e de desvalor do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da conduta praticado contra o bem ambiental tutelado. Isso porque não se deve considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve-se levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta precedente. Então, gente, assim, evidentemente não pretendia aqui abarcar toda a multiplicidade de questões, de relevantes questões que são apreciadas pela jurisprudência dos tribunais superiores. Minha ideia foi só traçar um panorama geral de tudo aquilo que é comumente decidido e que, de alguma forma, pode ajudar a balizar a atuação da jurisprudência, seja no primeiro, seja no segundo grau de jurisdição. E aí, para terminar, eu só queria lembrar aqui de uma frase do Chateaubriand, não o Chateau, rei do Brasil, mas um escritor francês, no século XIX, que dizia que, normalmente, as florestas precedem o homem e os desertos os sucedem. Então, é nossa obrigação, até ética, é uma obrigação e uma responsabilidade que nós temos que assumir para com as gerações futuras, os nossos filhos, nossos netos, que, no mínimo, eles consigam coexistir, conviver e manter as condições de vida num planeta que nós vamos deixar para eles. Se nós não vamos poder deixar um planeta, do ponto de vista ambiental, melhor, temos que deixar, pelo menos, um planeta em condições de possibilitar que eles consigam manter uma qualidade adequada de vida. Então, eu agradeço a todos e, mais uma vez, parabenizo a organização do evento. Obrigado. Então, senhores, podemos comprovar aqui a excelência da manifestação do Dr. Márcio, que já, para mim, não é surpresa, e eu tinha certeza que Sua Excelência ia se desincumbir, como de fato fez, bem do tema, e queria que tivéssemos mais tempo para ouvi-lo a respeito de outros pontos que certamente ficaram por falar, e Sua Excelência, com certeza, teria muito a acrescentar. Da palestra, doutor Márcio, eu marquei aqui sobre a questão da terceirização dos danos. Me lembrei que até bem pouco tempo, tanto o Estado financiava desmatamentos e atividades que prejudicavam o meio ambiente, como exigia até de assentamentos que o fizesse, sob pena de perder esse direito. Felizmente, parece que a política mudou e já estamos mais alinhados com essa ideia de conservação. Já no tema, quando Vossa Excelência tocou na distinção entre preservação e conservação, eu me recordo que há pouco tempo ouvi aí num programa desse de rádio falando sobre vinhos, e o especialista falava sobre o barril de carvalho para conservar alguns vinhos, e alguns dos melhores vinhos. E falava que ali uma árvore dessa de carvalho, ela para estar no ponto de corte, é algo em torno de 200 anos, que ninguém plantaria uma mata de carvalho aguardando o seu corte, né? O ponto de corte, porque ele não iria aguardar, não teria tempo suficiente. Entretanto, essas matas existem, eles são tirados de florestas nativas da França, e aí confirma bem o que Vossa Excelência coloca sobre a diferença de preservação e conservação. Ali é um uso, né, sob todos os critérios de conservação, uma exploração racional dessa riqueza natural. Então, com essas palavras, e fiz várias anotações, mas com o tempo já com o adiantado da hora, eu encerro aqui o comentário sobre a palestra de Vossa Excelência, mais uma vez agradecendo, parabenizando pela excelente apresentação. Gostaria só de lembrar aos participantes, né? Primeiro dizer aos senhores que o ministro Reinaldo teve que se ausentar. Sua Excelência tem sessão agora às 13 horas no Superior Tribunal de Justiça, então precisou sair um pouco antes do encerramento deste painel. Ele pediu para fazer esse registro, né?
E também para lembrar aos senhores que amanhã às 9h30 retomamos, o evento retoma para mais um painel. Amanhã teremos apresentações palestra do Dr. Márcio André Cavalcante, do desembargador federal Neviton Guedes e do ministro Sérgio Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça. Então, com essas palavras, também renovando os agradecimentos ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca pela organização e pelo convite, né, a presidir esse painel, esse honroso painel. Ministro Reinaldo eu conheço desde 2001, quando tive o primeiro contato com a Justiça Federal. Eu fui, então, tive a sorte de ingressar na magistratura e era juiz substituto da vara em que o ministro Reinaldo, então, juiz federal, era o titular. Então, para mim, foi e tem sido um grande aprendizado nesse primeiro contato, como acompanhando a carreira de Sua Excelência no Superior Tribunal de Justiça. Então, com essas palavras, eu dou por encerrado o bloco e convido a todos amanhã às 9h30 para retornar aos trabalhos. Muito obrigado. Agradecemos, então, as palavras do Dr. Cleberson, também do Dr. Márcio Luiz. Damos por encerrado, então, esse evento de hoje, lembrando que a necessidade para aqueles que precisarão do certificado da presença amanhã no registro para poder receber, ao final, o certificado. Desejamos a todos, então, uma boa tarde e até amanhã.